Quem é Luiz Gonzaga da Mota Ribeiro? Bem, eu nasci em Curitiba há 76 anos atrás e sou casado, tive 3 filhos, um dos quais veio a falecer muito jovem. Estive um período no interior do estado, em Arapongas, onde eu residi entre os anos de 60 até 63. De lá eu fui removido para um mundo tabelião em Curitiba e desde 63 voltei à cidade onde nasci. Fiz o curso de Direito na Universidade Federal do Paraná, mas exerci a profissão por muito pouco tempo, porque logo assumi o cartório de Arapongas e de lá fui transferido para Curitiba, onde permaneço até hoje, não como titular, estou aposentado, mas o cartório continua nas mãos de uma filha minha. Mota, sabidamente você foi um dirigente de futebol correto. Hoje isso é uma ilusão no futebol. O futebol está infestado de malandros, de aventureiros, de pessoas que se locupletam através dos clubes, vendas de jogadores, negócios publicitários, placas, essa coisa toda. Então há um contraste entre o seu tempo como presidente do Clube Atlético Paranaense e o tempo de hoje. O que é que levou o futebol a deixar de ser aquele sonho maravilhoso das pessoas e se transformar num grande gangsterismo, como nós vemos em vários clubes brasileiros? Realmente o futebol na minha época era outro. Eu me lembro quando eu era presidente do Atlético e nas diretorias que eu participei, no fim do mês faltava dinheiro para completar a folha de pagamento, a gente corria o chapéu entre 4 ou 5 dirigentes e fazia o pagamento da folha. Hoje não é possível, com um jogador de futebol ganhando, não digo na Europa, que são um montante inimaginável, mas aqui qualquer jogador de futebol ganha 100 mil reais por mês. Porque na iniciativa privada, para você ganhar isso aí, só talvez os grandes empresários. Agora mudou muito. Eu me lembro quando eu era presidente da federação, o Evangelino foi um grande amigo meu, um grande dirigente. Ele comprava tudo quanto é jogador, porque ele dava nota promissória e não pagava. Então isso era normal. Daí a nota promissória dele andava de lá para cá, de repente voltava para a mão dele, porque ele era muito brincalhão. Então, quando ele vendia um jogador, queriam dar a nota promissória dele, disse, não, a minha não quero, que não vão pagar mesmo. Então, mudou muito. E os próprios dirigentes. No meu tempo de federação, eu fui presidente durante 4 anos e me recusei a fazer uma nova reeleição, porque eu achava que devia ser arejado, para mudar as ideias, mudar os dirigentes. E quando me propuseram para continuar na federação, eu digo, não, eu fiquei 2 anos, fiz mais 2 para terminar a sede que nós tínhamos iniciado e depois me afastei. Mas hoje os dirigentes parece que deve ter algum doce, algum mel que ficam tanto tempo, ficam 20 anos numa federação, não entendo isso, e vão ser eternizando. Sempre tem um pretexto que precisa ficar mais um pouco, mais um pouco. Não? Eu me lembro, o tempo que fui presidente, eu assumi, quando era presidente da CBF, o almirante Heleno Nunes, que foi muito bom para o Paraná, ele nos ajudou muito. E logo depois veio o Julito Coutinho, que também foi um excelente dirigente para o futebol do Paraná. Mas nenhum deles se eternizou no cargo, terminou o mandato e saiu. Agora hoje fica porque, naturalmente, há outros interesses, não digo escusos, mas interesses comerciais, não é? Contratos de publicidade vultuosos, televisão, patrocínio de televisão, que no nosso tempo não tínhamos nada disso. A verdade é que houve uma revolução no futebol, porque o futebol no seu tempo era um esporte, simplesmente. E hoje ele é o maior business do mundo, na área de lazer. O futebol tem arrecadação superior à própria indústria do cinema, do teatro, em razão dos grandes eventos que o João Avelange criou.
que são as Copas, a Copa do Mundo ampliada, antigamente eram 16 seleções, são 32, a Copa do Mundo de futebol feminino, a Copa do Mundo de várias categorias de base, e os patrocinadores, e o advento da televisão paga, a televisão a cabo. Atrás disso veio toda uma mercadologia de produtos de grandes empresas querendo associar as suas marcas aos clubes, aos ídolos, aos craques. Então, na verdade, Mota, tudo que você viu no futebol não existe mais. Agora, veio coisa positiva. Por exemplo, um homem como o Evangelino, hoje, um dirigente como o Evangelino, que eu também tive a honra de privar, inclusive, da amizade pessoal dele, e ele não teria hoje o mesmo espaço com aquela metodologia dele. Por exemplo, hoje o clube não pode dar o calote, o dirigente não pode passar o jogador para trás, em razão de todo o arcabouço jurídico que se criou para proteger os clubes, as relações do futebol e os próprios atletas. Então eu acho que nesse aspecto melhorou. Agora, nessa questão da eternização, aí é interesse mundial. Vejo que aqueles membros do Comitê Olímpico Internacional, eles vão se arrastando nas reuniões, estão lá 30, 40 anos, não saem. Aí eles viraram, como os políticos, profissionais do futebol, do esporte de uma forma geral, né? Veja a briga que está na Fórmula 1 atualmente. Você veja, o Nussmann, eu conheci o Nussmann muito jovem, quando ele era presidente naquele tempo era a Confederação Brasileira de Esportes. E o Nussmann era presidente do setor de vôlei. E ele até hoje está lá. Eu me afastei do futebol e faz 20 e poucos anos. Mas ele está lá, meio rugado e coisa e tal, mas continua lá. Ele é um bom dirigente, né? Mas O João Avelange esteve na FIFA até poucos anos atrás. Né? Saiu quando não quis mais. Né? E hoje, não sei, talvez esses interesses paralelos, eu reafirmo, não são atitudes escusas, mas tem um atrativo. Quer dizer, o cara às vezes faz aquilo ali uma profissão, um aumento de renda, talvez seja isso que prende os dirigentes tanto tempo nos cargos. Pois é, mas a legislação brasileira não permite isso, né? Ao contrário da Europa. Na Europa você tem clubes de dono, realmente. São empresas. São empresas, você tem a participação no mercado de ações, pega-se, por exemplo, o Berlusconi na Itália, né? Ele é o dono do Milan. Mas ali é uma coisa absolutamente transparente. O que me deixa realmente intrigado, eu que vivi as duas fases, continuo vivendo ainda por exercício da minha função profissional, né, é que o que se faz hoje no Brasil é ilícito. Porque os clubes continuam com a mesma estrutura jurídica, certo? O Curitiba, por exemplo, fez uma tentativa falaciosa de fazer uma SA, e depois houve vetos, inclusive me parece que da Bolsa de Valores de São Paulo. Por quê? Porque o Curitiba tinha uma vida pregressa, naquela época, um pouco conturbada do ponto de vista financeiro. Então, o que me causa irritação é que hoje esses dirigentes eles se infiltram nos clubes para ganhar dinheiro. E os clubes estão cada vez mais pobres. Então, puxa vida, qual é a solução? Vamos adotar o sistema europeu? Ou vamos tentar moralizar o que é difícil no Brasil, porque a gente vê que até nos altos escalões da República a corrupção é dominante. O que você faria hoje, como alguém que tivesse a caneta na mão para fazer uma reforma no futebol do Brasil? Eu acho que se hoje eu assumisse uma função dessa, eu estaria totalmente perdido. Porque o meu modo de pensar é diferente. Quando eu fui presidente da federação, entrando na parte de futebol, os clubes do interior eram um clube muito forte. Londrina, Maringá, eram clubes fortíssimos. Nós tivemos... Sem citar... Esportivo de Jacarezinho. Eu me lembro que vários clássicos entre Grêmio de Maringá e Londrina, nós tivemos que mandar fechar os portões porque não cabia mais gente no estádio. Isso não foi uma vez, foi várias vezes. E mandar a televisão, permitir que a televisão fizesse para quem não pudesse entrar no campo. Nós tivemos aqui em Curitiba uma decisão de campeonato entre o Atlético e Curitiba. Nós fizemos um jogo, foi domingo, quarta e domingo. Foi 1978. Nós lotamos o campo, que a capacidade ao público que assistiu aquele jogo era maior que os de hoje.
Hoje tem problema de cadeira, então você tem que segurar. Mas naquele tempo se amontoava. Quer dizer, nós tivemos rendas fabulosas. O público era muito maior. Agora, hoje, o futebol do interior não existe. Você vê aí, os clubes entram só como coadjuvantes, para completar, não tem mais. E são laranjas de empresários, né? Hoje o problema é o campeonato nacional. Quem não está no campeonato nacional está morto, vai tirar a renda da onde? Mas sabe o que acontece? Nos clubes ainda existe uma certa fiscalização, existem facções, né, dentro do Conselho Deliberativo, então é mais difícil ao cidadão se perpetuar. Ainda assim houve casos aí, né, Eurico Miranda, Vicente Mateus e outros. Porém, na Federação Paranaense de Futebol e nas demais federações e na CBF, a primeira coisa que o eleito faz é mudar o estatuto. Sim, para a reeleição. Para garantir as reeleições. O atual presidente da Federação Paranaense de Futebol, ele assumiu, negando que fosse fazer, e fez. E mudou o estatuto e vai estar perpetuado até 2014. Ele parece aquela televisão que dá garantia até a Copa do Mundo 2014. Eu tive 2 casos desses. Quando eu era presidente da Federação, quando eu ia sair, queria mudar o estatuto. Para mim continuar. Eu digo, não vou mudar. Por que mudar? Eu acho que 2 anos e podendo se reeleger por mais 2, está bom. Porque se for bom, vai ser reeleito e continua mais 2 anos. Se for bom, se for ruim, graças a Deus terminou os 2 anos. No Curitibano foi a mesma coisa. Quando eu terminei o meu segundo mandato, também queriam reformar o estatuto para mim continuar. E eu digo, não, 2 anos está bom, mais 2 está ótimo, se for ruim, está fora. Se for bom, agora isso de poder se reeleger eternamente, você como presidente da federação de clubes não vai perder a eleição nunca, só se for um desastre. E assim mesmo, o nosso aqui, o problema uma coisa que eu quis mudar antes de sair, e não foi possível, não tinha tempo útil para isso, foi muito em cima, mas eu queria transformar a Federação Paranaense de Futebol, clubes profissionais. Separando o amador. E as ligas amadoras seria Federação Paranaense das Ligas Amadoras. Quer dizer, eles fariam... Foi a mesma coisa que a Confederação Brasileira de Esportes fez. Ela desmembrou. Quer dizer, então nós teríamos hoje uma eleição que quem votaria os clubes. Hoje quem decide no Paraná são as ligas. O que deu mais prazer para você? Ser dirigente de futebol ou ser dirigente presidente do Clube Curitibano, que é uma das sociedades mais tradicionais do Paraná? Cada um na sua época. Quer dizer, na época que eu estava na federação, eu era mais jovem, tinha mais entusiasmo e sempre tive um apoio muito grande. Tudo que eu pedia, os clubes faziam, os dirigentes foram todos amigos meus. Agora, o Curitibano não dá para fazer paralelo com a federação. É totalmente diferente, é um clube social, é outra atividade. Mas quando fui presidente do Comprev, do Atlético, da Federação, do Curitibano, sempre fiz muitos amigos e saí muito bem, fiz muito mais amizades do que... Claro que você, num cargo desse, você encontraria muita gente. Até outro dia um menino, filho do Carlos Maranhão, conversando comigo, disse, poxa, o senhor tinha uma plaquinha na sua mesa que eu guardo até hoje, mandei fazer uma igual. Eu disse, o que é? Ele dizia, o segredo do sucesso eu não sei, o do fracasso é querer agradar a todos. Quer dizer, então, você desagradava muita gente. No Curitibano eu tive muita reação de uma meia dúzia de tenistas, por causa do estacionamento, que hoje, esses mesmos que entraram contra mim ganharam uma concorrência para aumentar o estacionamento, que precisa ser aumentado. Ainda que bem que nós deixamos uma estrutura lá para fazer mais 3 andares, que é o que estão fazendo agora. Mas Falta na sua vida de homem de futebol, você viveu uma fase assim, muito delicada, quando o Atlético foi rebaixado em 1967. 67, eu era presidente. 67, você era o presidente, né? Mas ao mesmo tempo, e você fez todos os esforços que poderia fazer dentro dos limites da legalidade, da ética, para permitir que o Atlético continuasse, né? Mas a partir daquele momento, o Atlético rompeu com um pedaço da história dele. E quando veio o Jofre, ele fez uma revolução.
De uma certa forma, até você pode se sentir meio responsável por essa revolução, né? Porque foi aquele momento negativo do time de futebol do Atlético que fez com que o Atlético fosse uma coqueluche na cidade, porque o Jofre foi um revolucionário. Eu me lembro que eu recebi um cartão seu, quando você se despediu do Atlético, e você dizia, tomara que o Jofre e o Requião, era o Bimba, né? O Raul. Tomara que o Jofre e o Requião faça tudo aquilo que eu não pude fazer. Isso traz para você, assim, algum sentimento de tristeza? Você sabe, o Jofre dizia, Mota, você é uma freira tomando conta no prostíbulo. Então, eu era muito moço quando fui presidente do Atlético. E quando eu entrei lá, descobrimos que o campo tinha um desnível de 1 metro, no sentido da Buenos Aires para o antigo placar. Então, eu digo, não pode ter por 1 metro, vamos arrumar, vamos. Aí foi me meter sem dinheiro, não tínhamos campo para treinar. Nós íamos treinar lá no Operário da U. Dinheiro também não tinha. E o nosso time na época não era o pior. Era dessa fase que você perde. E fomos, teoricamente, não era uma segunda divisão no Campeonato Nacional. Era uma divisão que você tinha certeza que no ano seguinte você voltava. Agora, por mim, eu teria cumprido o regulamento. Que seria o rebaixamento. Ia para o rebaixamento. E os clubes, especialmente a época, o Ferroviário e o Curitiba... Bem, daí o pessoal foi me mexendo, claro que também eu não queria que o Atlético dissesse, mas se dependesse de minha palavra oficial como presidente, não. Vamos cumprir o regulamento, desce outro que me volta, para tentar moralizar a coisa. Mas o Jofre era outro estilo, eu não posso me comparar com o Jofre, era outro estilo, explosivo e tal. Foi lá, rasgou o regulamento, inventaram um negócio que o Paranavaí também não podia entrar, no fim, entrou mais um. Mas foi uma época muito difícil para mim, nessa época. Você sofreu muito com o descenso, claro. É evidente, você pega o futebol e perde, e arruma dinheiro, e contrata, e vem, e não dá certo. E todo mundo a dar palpite, a sugerir, quer dizer, foi uma época muito difícil, talvez uma das épocas mais sofridas que eu tive na minha vida. Agora, o Jofre Cabral e Silva ocupou os mesmos cargos que você, presidente do Atlético e do Clube Curitibano. Sim. E você foi um grande administrador e ele foi um revolucionário, tanto no Curitibano quanto no Atlético. O Jofre, ele era muito temperamental, quer dizer, ele fazia as coisas assim. No Curitibano, ele sucedeu o Davi Carneiro. E aquela sede que foi vendida... A Barão do Rio Branco? Que infelizmente foi vendida aquilo lá. Ele pegou aquilo ali praticamente em fase de acabamento. Aí o Jofre concluiu aquilo ali. E o que ele fez de festa ali naquele negócio... Eu tenho um vídeo até que eu vou passar por Ribas, daquela parte da construção, do término da construção, até a inauguração e depois, o Jofre trouxe artistas de televisão, como eu queria que o povo visse, ele fazia se exibir na plataforma externa do Clube Curitibano. Quer dizer, o Jofre... foi meio visionário, né? Ele não tinha meio medida assim, ele precisa de novos sócios, então vamos fazer uma campanha para ele que adquiriu essa área, como é que foi esse atual Clube Curitibano? Ele que iniciou as obras? O lançamento foi dele. Parece que o lançamento foi dele. Depois foi Mebara, né? Depois, nessa época, eu estava no interior, quer dizer, eu não acompanhei muito. Agora, Mota, e voltando ao Atlético, o seu pai, o Mota, que está na história do Atlético, Sim. foi jogador do Atlético. Foi. E você daí tornou-se atleticano em função já dessa presença dele no Atlético? Eu digo sempre, o atleticano você não faz, ele nasce. Eu já nasci atleticano, eu nunca escolhi nada, eu nasci dentro do Atlético. Meu pai jogou no Atlético, ele jogava no Internacional, depois com uma fusão ele passou a jogar no Atlético, foi campeão paranaense, foi vice-campeão brasileiro. 1928. Em 28. Depois, deixou daquele tempo, não tinha, quando jogava futebol, ganhava uma camisa, por exemplo, uma gravata, não tinha isso, né?
E meu irmão também depois jogou no Atlético. Claro. Agora, só para a gente mostrar bem nesse seu depoimento as dificuldades do Atlético Paranaense, porque o Atlético conseguiu, na verdade, um milagre, no meu entendimento, porque ele saiu de um clube que vivia em função de donativos, como você mesmo falou, era um clube da elite, aquela elite tradicional de Curitiba, porque os grandes times daqui eram o Ferroviário, que era um clube da classe ferroviária, tinha a estrutura da rede ferroviária a ajudá-lo, e o Curitiba um time da classe média emergente, um clube de alemães, um clube bem caracterizado. E o Atlético é formado pelas famílias tradicionais que eram do Internacional e do América. E o Atlético esteve em vias de ser extinto em alguns períodos da história, mas de repente, e nos dias atuais, ele se tornou o dono do melhor estádio do país, o estádio que vai servir como uma das sedes da Copa do Mundo, e passou o Curitiba em torcida, pelas pesquisas todas realizadas nos últimos 10 anos. Então o Atlético, de um clube semi-falido, tornou-se uma potência, com 25 mil sócios pagantes. Como é que é a sua visão de tudo isso? A minha visão é o seguinte, nós temos no Atlético duas fases, antes do Petraglia e depois do Petraglia. Eu não tenho assim amizade, eu conheço, converso com ele, admiro muito, coisa e tal, mas não pode dizer que é amigo meu. Mas antes do Petraglia, o Atlético era um time de futebol. Hoje é um senhor clube de futebol. Como você citou, tem o melhor estádio do Brasil, tem o centro de treinamento, não sei se é o melhor, porque eu não conheço, mas o mais bonito, o mais equipado, conquistou título brasileiro, foi vice-campeão da Libertadores, se não foi campeão é porque mexeram na política. Quer dizer, sempre disputou o nacional, nunca caiu, quer dizer, andou de pendurado, mas não caiu. Então eu admiro demais o que o Petraglia fez em favor da Atlético. Mas no passado era insuportável, então. Não, você tinha que catar presidente, ninguém queria. Era meio imposto. Nós tivemos um presidente lá que entrou no clube, foi eleito na Assembleia, aí os colaboradores normais fizeram um título no banco para ele começar bem, coisa e tal. Dali 30 dias ele reuniu, talvez, se não me der mais dinheiro, eu não continuo. Quer dizer, então era assim, você tinha que... Mas sobreviveu como, Marta? Por causa da mística, da torcida, da paixão? A torcida, né? Você não... Você muda de mulher, muda de camisa, muda de automóvel. De time isso não muda nunca, que esteja na primeira divisão ou na última. E o Atlético tinha aquela de altos e baixos. Você tirava um campeonato de cada 10 anos e coisa e tal, mas quando pensava que ia terminar, era campeão. E assim que nós fomos vivendo até a entrada do Petraglia. Quem é um Atlético deve tudo que é hoje, né? Bom, dizem que ele tem defeitos, que é autoritário, mas cada um tem seu estilo de administrar. O estilo dele é esse, quer dizer, ele é centralizador, mas ele vende jogador? Vende, mas o resultado está aí. O estádio, como é que ele ia fazer aquilo ali? Venda do jogador, transação para lá, para cá, propaganda. Senão, quem é que no Brasil teve condições de fazer um estádio assim? Um estádio particular? Ninguém, sempre com o auxílio do governo. É o Pelezão, o não sei o quê, mas sempre o governo entrou. Esse não, isso foi feito com recursos do Atlético. Falando em tanto dinheiro, e às vezes o dinheiro escuso entra nessa história também, né? O que você acha do Brasil fazer a Copa do Mundo de 14 aqui? Eu acho uma loucura. Não se explica por quê um Brasil com tantos problemas. Hoje nós estamos nos preocupando com a febre suína, um alarde. Eu estive viajando recentemente para o exterior, lá ninguém estava falando só de gripe. Quando nós descemos no aeroporto de Guarulhos, já tinha enfermeira, algum lenço, alguma coisa e tal. Então foi o que disse até uma pessoa que está descendo comigo da linha, o Brasil, de fazer essa onda da gripe suína, tinha que cuidar da dengue, que mata muita gente. Né? Então eu acho totalmente, com os problemas do Brasil, totalmente inoportuno. Totalmente. Você vai fazer, foi que nem o Pan-Americano, não,
Pan-Americano. Fizeram uma estrutura, qual é o resultado? Deram um estádio de presente para o Botafogo, porque não tinham o que fazer com aquilo. Aqueles alojamentos que eles fizeram, está tudo abandonado, tudo parado, ninguém faz nada. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, vai trazer benefício para Curitiba? É evidente que vai trazer para a cidade e coisa e tal, mas é um sacrifício que o povo brasileiro não tem condições ainda de suportar. E é ele quem vai pagar? O povo? Sim, claro. Quem é que vai pagar? Tem que sair do imposto. O povo, Agora, é uma coisa assim incoerente, né? Porque agora, 2 ou 3 dias atrás, o presidente Lula, numa reunião internacional com países africanos, ele pediu apoio já para as Olimpíadas. Em 2016. 2016. Isso é uma loucura. Inclusive vai comprometer um futuro governo. Que nem é dele mais. Nem não é dele mais. Quer dizer, então eu acho esses... Ele não pensa assim, ele acha que vai estar no governo. Então você tem que fazer que nem a China que fez. Mas a China, o caso é diferente. Quer dizer, é um país que precisava se mostrar para o mundo. Então fizeram aquela coisa que você sabe que não é o que a televisão mostra. A televisão só mostrou o lado bom da coisa, o lado bom não mostrar. Mas ela precisava de uma mídia do mundo para mostrar que não era aquilo que diziam dela, que só fazia produto de terceira categoria, que é um país fechado. Então ela aproveitou a mídia. Eu já vejo um pouco diferente de vocês a questão da Copa do Mundo no Brasil. Porque os governos populistas, eles são voltados apenas para a Bolsa Família, esse assistencialismo. Ao passo que existem obras estruturais que o país está precisando, reforma dos aeroportos, dos portos, trem-bala, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, metrô em Curitiba, etc. Isso aí só vai acontecer com um evento dessa magnitude. Senão o governo vai continuar só se preocupando em dar comida para o povo em troca de voto. E eu acho também o seguinte, o dinheiro público que irá para os estádios serão apenas para os estádios oficiais. Os estádios particulares, a própria FIFA vai encontrar parceiros para a conclusão, melhorias dos estádios. Então eu acho que a coisa não é tão desastrosa assim, porque o desastroso é a falta de projeto do Brasil. O Brasil não tem projeto, não tem obra, o país está completamente parado e só se ouve falar em reeleição, a próxima eleição e o próximo escândalo. E pelo menos a Copa vai nos trazer obras, que é o que o Brasil precisa. Pois é, mas aí eu tenho uma visão um pouco diferente. Porque o que nós vamos ter é muita corrupção com a Copa do Mundo. Mas isso é inevitável. Você acha que não houve corrupção na Copa da Alemanha, na Copa da Itália? Houve. A corrupção faz parte do processo de crescimento. Aqui em maior grau. Né? A África do Sul, por exemplo, não tem condição nenhuma de fazer a Copa. O Brasil tem muito mais condição. E a Copa vai sair lá, eles não querem saber. Vão homenagear a África do Sul. Mas eu gostaria de fazer uma outra colocação, Mota. Você teve dificuldades também, não foi só alegria. Por exemplo, em 1980, o Cascavel foi campeão no campo e o Colorado reivindicou no tapetão o título, alegando que o Cascavel teria forjado uma situação que provocou tudo aquilo. Eu me lembro bem. Todo mundo conta a história, você era o presidente da federação. A pergunta objetiva é a seguinte, você foi pressionado pelo governador Ney Braga para dividir o título ou foi uma decisão sua, pessoal, da diretoria da federação? Não, foi minha, pessoal. Quando ocorreu aquilo ali, não estava previsto no regulamento. E naquela época, nós precisávamos definir o campeonato por causa da Copa do Brasileiro. Nós tínhamos que definir. O nosso campeonato terminou, se não me engano, foi em dezembro, e nós tínhamos que indicar. Bem, aí ficou aquele negócio. O Cascavel caiu em campo, você sabe, conhece isso? Moral, né? Um ato imoral. O Colorado começou a fazer um gol atrás do outro porque tinha que fazer, precisava fazer. Bem, então ficou aquela situação. Eu dou o título, a federação proclama o Cascavel campeão, não pode. Do jeito que eles fizeram, não dá. Estaria premiando a imoralidade. Imoralidade. Agora eu vou pôr o campeão, o Colorado, que não ganhou no campo, não fez, então... Bem, o que é que eu fiz? Em vez de ficar... eu peguei uma equipe de advogados, de juristas, muito bons amigos meus, e digo, olha, o problema é esse, não é esportivo, quer dizer, o problema é jurídico. Então peguei até um advogado que nos ajudou, ele não sabia nem quantos jogadores jogavam em cada lado.
mas foi lá, colaborou. E nós achamos que a decisão mais justa era dividir, não tinha outra forma. Porque se eu dou o título para o Ferroviário, na época, Colorado, ele, certamente o Cascavel ia discutir na justiça, e vice-versa. Quer dizer, então o Campeonato Paranaense não terminava, logo nós íamos ficar fora do Nacional. Então o que fizemos? Dividimos o título, porque ninguém podia recorrer à justiça, porque recorrer o quê? Tirar outro ou não? Ele era campeão. Mas você puniu o Cascavel, porque você dividiu o título, mas não deixou o Cascavel disputar o Brasileiro. Bem, você indicou o terceiro lugar, que era o Pinheiro. Bem, isso é outra história. Até a decisão, outro dia até eu tinha lá, está na ata, deve estar nos livros de ata da Federação, o inteiro teor a justificativa e os argumentos jurídicos, por que foi dividido o título. Nós tivemos no começo da Federação, tivemos outros problemas. Era a sede da Federação, ficava ali na Boca Maldita. Era impossível trabalhar na Federação. Porque o pessoal ali na Boca, meio folgado e coisa e tal, subia, ia tomar café, ia ler jornal, ia dar palpite. Eu digo, temos que tirar essa sede daqui. Vamos vender? Não, eu nunca vendi nada de patrimônio, eu sou só de comprar. Mudamos a sede para Mano Ribas, alugamos uma casa. Sob protestos ali da Boca Maldita, que não podia tirar a Federação, mas depois construímos lá no Tarumã. Tarumã se construiu com a renda do jogo Brasil e São Paranaense. Exatamente, com parte da renda, porque quando nós trouxemos a seleção para cá, foi no tempo do Almirante, Heleno Nunes, Santa Catarina também queria, Mato Grosso também queria. Então nós acertamos com o Lito dar uma parte da renda para a Federação Catarinense. Naquele tempo, acho que o presidente era o Giuliani. Damos uma partezinha para eles ficarem quietos. E fizemos aqui, com a renda do jogo, nós construímos essa sede que está lá hoje. O Pinheirão já estava numa fase embrionária, né? É? O Pinheirão. Não, o Pinheirão isso, se vocês pegarem... A sede da Federação, para quem não sabe, é ao lado do Pinheirão. É lá. Aqueles terrenos estavam fora de doação, foram terrenos adquiridos, por isso que eu optei por fazer lá. Até na época foi muito criticado, porque a gente tinha que cruzar a BR, não tinha ainda o viaduto, né? Mas era um sossego trabalhar lá, viu? Porque só ia lá quem realmente precisava ir. E com o dinheiro nós construímos aquela sede, está lá até hoje. No Pinheirão você deixou parado. No Pinheirão, vocês podem, se vocês tiverem curiosidade de pegar jornais da época, o dia que eu assumi, eu digo, olha, eu não vou mexer no Pinheirão porque eu acho que é uma obra irrealizável. No dia seguinte que eu assumi, eu mandei cessar a cobrança de carnê, de dívida e custar. Eu digo, ficar aí parado, não vou cobrar de ninguém, porque depois vão me cobrar. Você cobrou, levou dinheiro, onde é que está o estádio, custar? Então, do dia que eu assumi em diante, aqueles carnês que tinha que pagar, aquelas mensalidades, ficou tudo sem sanção nenhuma, sem prejuízo para ninguém, mas e nunca arrecadei nada do Pinheirão, porque eu achei que era uma obra que o local é péssimo. Quer dizer, o dia que dá um nevoeiro lá, ninguém enxerga ninguém. O lugar lá é um banhado. Eu sei porque quando nós construímos a sede, a firma que ganhou a licitação, ela fez uma sondagem do terreno para estruturar a sede. Depois, quando eles foram construir, começaram a bater estaca, as estacas chegaram a 24 metros. Aquele terreno é turfa. Eles punham as estacas. E a firma de uma idoneidade não cobrou um tostão de reajuste. O prejuízo é nosso, porque nós fizemos uma pré-sondagem, apresentamos uma proposta. Então aquele terreno é desfavorável. Qualquer coisa lá alaga tudo. O sol freático ali O acesso é difícil. Você inunda, qualquer chuva inunda. E eu vi que era uma obra que a federação não podia fazer porque não tinha recurso. Você não vai fazer um estádio daquele tamanho vendendo cadeira, faz um estádio particular, faz. Né? Agora, Mota, na parte quase de folclore assim, do futebol, você como presidente da federação, Atletiba principalmente, aquela guerra, o próprio Colorado tentando ser campeão, você teve muita pressão, você teve problema com o departamento de árbitros, você sofreu algum tipo de constrangimento? Eu tinha uma diretoria muito boa e participativa. Era o Eli Aquino,
o Alberge, o Melo Pacheco, o Fantinato. Então é uma diretoria que realmente funciona. Era feita reunião, tratado, e cada um fazia a sua parte, e eu não tive nunca nenhum problema nesse setor. Tivemos, assim, os casos até folclóricos, daquele preparador físico que tirou uma bola de dentro do gol. O Mata. Tivemos outro fato interessante, foi um gol num jogo em Cascavel. Também acho que envolvendo o Colorado, que o cara chutou a bola e... O goleiro. Gol de goleiro. Gol de goleiro. Zico levou a bola. E o goleiro do... Você teve o cara a trave caiu em Maringá, no jogo do Colorado. Tem o... Também era praguejado. Ele era azarado com a história. Uma vez... Morreu o jogador dele em Maringá, o Morreu? E você lembra que caiu a trave? Caiu. Ele morreu, eu estava no campo do Atlético, vieram dizer, morreu o jogador lá, mandamos um táxi aéreo para providenciar. Teve umas cenas engraçadas. Teve do enterro simbólico que fizeram meu quando nós dividimos o título. Em Cascavel fizeram meu enterro simbólico. Então foi para lá. Na época, o juiz de direito lá era o Paulo Abner. Desembargador hoje. Hoje é desembargador. O Paulo era muito amigo meu. Aí ele mandou chamar os caras que estavam organizando lá, o caixão, coisa e tal. Eu soube isso depois, ele me contou. Mandou chamar os caras, olha, o troço está muito sério pro lado de vocês. Por quê? Porque a federação, o doutor Mota mandou um advogado dele, é o fulano e tal, tinha um advogado lá com ele, de Curitiba, tratando de outro assunto, ele disse que o doutor veio aqui, o cara ficou quieto, não sabia o que é. Ele veio aqui porque, pô, isso aí é vilipêndio de cadáver, e vai ter muita repercussão e coisa e tal, E, infelizmente, eu vou ter que mandar prender vocês. Pô, mas o que é uma brincadeira? Não, você pode brincar assim, isso é vilipêndio de cadáver, como é que vocês vão enterrar uma pessoa viva? Bem, daí depois de qual é a solução? Não vamos fazer nada com isso. Qual é a solução? A solução é o seguinte, pô, já que está tudo preparado, vamos fazer um jantar no restaurante lá, despesa por conta de vocês, e levamos lá o representante do Atlético, damos por encerrado isso aí, foi o que foi feito. Fizeram um jantar lá, foi o advogado que foi de Curitiba, não sabia nem o que era, e o Paulo, naquele jeito dele, ele tinha um prestígio muito grande em Cascavel, ele é adorado lá em Cascavel. E acabou inteiro, levaram o cachorro recolhendo tudo e coisa e tal, e não houve meu enterro. E os ossos não foram colocados no cachorro? Os ossos não não, parou tudo ali, encerraram tudo, recolheram o cachorro. Agora, essas relações do futebol, mano, no Atlético você ficou relativamente pouco tempo, né, como presidente. Fiquei um ano, né? Um ano, caiu, daí você se afastou e tal. Mas na Federação Paranaense de Futebol, você teve uma atuação mais ampla e também muito mais eficiente, eficaz. E agora eu pergunto, como é que são essas relações de dirigentes, de clubes, CBF? É baixo nível mesmo, como a gente imagina, ou existem exceções? Bem, você pega no meu tempo os presidentes de federação, era o Nabi, que era presidente da Federação Paulista, era o Rubem Moreira, uma figura folclórica de Pernambuco, e o Juliari em Santa Catarina, o Hofmeister no Rio Grande do Sul. Então é meio diferente, por exemplo, uns agiam de uma certa forma, por exemplo, o Rubem Moreira ele comandava o Nordeste. Então ele não votava, ele votava com todas aquelas federações. A eleição que antecedeu o atual presidente foi o Otávio Pinto Guimarães? Otávio Pinto Guimarães faleceu faleceu. No mandato. Aquela eleição, nós tivemos uma reunião em Curitiba e foi lançada a candidatura do Medrado Dias. O Medrado era dirigente de futebol, dirigiu o Vasco, era uma pessoa do ramo. Não foi nessa que o Evangelino seria vice? Não, o vice era eu, o primeiro vice. O Evangelino foi vice de quem? Contra o Julite? É isso? Foi contra o Julite. E quem era o candidato? Você recorda? Quem era o candidato que o Evangelino era o vice? Para bater chapa com o Julite, não se recorda? Não, o Evangelino não bateu chapa. Com o Julite? Não me lembro. Ele foi o Almirante Heleno Nunes. Não, ele foi do Heleno contra o Julite.
Sim, Heleno Nunes e Evangelino Neves. Sabe que eu não me lembro. Perderam para o Julite. Você votou no Julite. Eu votei no Julite. E o Evangelino tinha uma certa mágoa. O Evangelino era do Almirante. Isso aí. Porque naquela época era diferente. O Almirante, ele não era muito de futebol. Ele foi eleito naquele tempo da Arena e político. Parece Então. que ele era um almirante diferente, né? Que ele enjoava na Cantareira, né? Entre o Rio, a Praça Mauá e... Um sujeito espetacular. Mas ele não era bem do ramo. Para o Paraná ele foi muito bom. Mas nós temos uma dívida de gratidão com o Heleno Nunes. Muito. Eu me lembro quando o Colorado foi banido do Campeonato Brasileiro, certo? E eu me recordo também que o governador Canet deu um apoio, claro, para o Maringá. Sim. Para o Grêmio de Maringá. Por questão política também. E daí eu me recordo, eu fui ao Rio com o prefeito Saul Raiz, e nós fomos falar com o Almirante. Ele era muito bom. E o Ney Braga era o ministro da Educação, certo? E nós fomos reivindicar pelo Colorado, a presença de um clube da capital, do estado e tal, no brasileiro. E o Almirante realmente, ele era muito político, né? Ele era da Arena. Ele era uma figura extremamente polida. Aí ele ligou na nossa frente para o Ney Braga, que era um ministro forte do governo federal. Disse, olha, estou atendendo aqui os seus recomendados. O Colorado volta para o Campeonato Brasileiro. Foi uma coisa interessante, muita gente Mas já era a fase sabe do onde a Arena vai mal, mais um time no Nacional. E depois, não tinha critério. Então, depois veio o Julite. O Julite já era um homem de futebol. Aí foi um grande presidente. O azar dele foi perder a Copa de 82. Um grande presidente. Só para esclarecer melhor, era Giolito Coutinho, ele tinha sido o presidente do América, do Rio de Janeiro. Sim. E ele me telefonou para Curitiba, ele e o Medrado, e disse, Mota, o Medrado vai ser candidato, coisa e tal, e você vai ser o vice-presidente. Eu digo, o Julito, eu não posso, eu moro em Curitiba, eu tenho que cuidar dos meus negócios, aqui eu não posso estar indo por aí, voltando, não precisa, não, eu não posso estar, vai e volta, então não quero. Não, mas eu preciso, você é muito conhecido, o pessoal gosta de você, coisa e tal, tá bom, então vamos. Bem, resultado da eleição, a candidatura do Medrado foi lançada aqui em Curitiba, não sei se em outros lugares, mas aqui em Curitiba, num jantar no Graciosa Country Club. O presidente da federação era o Naireve Moura. De triste memória. Depois fomos para a eleição. Resultado, o Paraná votou contra nós. Raptaram um cara que era de... foi a eleição do Escadinha, né? Foi com um helicóptero e raptaram. Raptaram, o cara não sabe onde é que foi parar o eleitor. E Otávio Pinto ganhar. Bem, daí o que é que aconteceu? Aconteceu que mesmo... Era uma figura, né? Na era uma figura. O que é que aconteceu? Aconteceu que a eleição terminou empatada. Não, e o Otávio foi eleito porque era o mais velho, mais idoso. E nós ficamos para fora, não entramos com recurso, não discutimos por causa disso. Mas foi uma eleição tumultuada. Teve um lado. E foi um desastre para o futebol brasileiro, né? Porque o Medrado e você teriam feito uma administração, uma sequência do trabalho do Julite. E o Nabi e o Otávio incendiaram o futebol. Isso não sei. Agora, aí surgiu o Clube União, né? A União dos Clubes, o Clube dos Três. O Clube dos Três. Mas é que o futebol, o campeonato brasileiro daquela época, a CBF punha por política, pedido do ministro, pedido não sei de quem, então põe mais um. Eu me lembro quando o Colorado entrou, que não entrou o Grêmio de Maringá, o Grêmio de Maringá entrou depois. O Grêmio tinha entrado por sugestão do governador Canet, e daí a nossa reivindicação fez com que houvesse... Foi depois. Mas eu no estádio do Maringá, que naquela época tinha 30, 40 mil pessoas, entravam lá no estádio. Eu fui um jogo antes do Cascavel entrar no estádio, eu levei uma vaia, mas 30 mil pessoas tinham lá vaiando, porque o Cascavel, o Grêmio não tinha entrado. No ano seguinte, o Grêmio entrou. E eu fui lá, eu fui ovacionado pelos mesmos 30 mil que tinham me vaiado há dias antes. Mas era uma
confusão, você era pressionado por deputado estadual, deputado federal, tudo. Um queria que o time dele entrasse na loteria esportiva, porque dava prestígio para a cidade e ganhava uma ambulância. Puta, então eu tinha que falar com o pessoal lá que fazia a programação. Olha, põe esse time meu, qual é que é? Pô, sei lá. E punha. E, Vai acabar o... mas sim, a pressão de político, teve um político falar comigo e disse, não, eu quero isso, então o senhor faz isso, o senhor disputa a eleição, senta na minha mesa aqui e põe o time que o senhor quiser. Mas sabe que isso funciona mesmo? Esse Macabal do Maranhão entrava na loteria sempre, acho que o Sarney que mandava pôr. Eu não sei, mas era assim. Conhecido. Era assim. Eu falava com o Mozart, com o pessoal, eu não me lembro qual era a firma que fazia esse troço lá, que não me lembro o nome. Mas ele punha o Matsubara, punha não sei quem, olha, agora é a minha vez, põe lá. E punha, porque o apostador, tanto faz, seja Fla-Flu, e era uma maneira de divulgação. Divulgação do time. Mas dava mais trabalho para a máfia da loteria, hein? Tinha que correr atrás dos times pequenos para comprar. Para acertar, né? Agora, Mota, falei em acertar. E a arbitragem, que é um calcanhar de Aquiles do futebol, e parece que é eterno. Você teve problemas de arbitragem? Você sabe que não, porque nós fizemos um convênio com a Universidade Federal do Paraná para fazer uma escola de árbitro. Eu não sei se existe ainda, mas naquele tempo aqui no estado existe. A universidade cuidava do negócio. As aulas eram dadas lá onde é o Instituto de Biologia, lá naquele lado, lá é o Vernalha que cuidava do negócio. Eu não tinha muito problema, nós tínhamos bons árbitros, nós tínhamos o Braulio Zanotto, que era bom árbitro, o Tito Rodrigues, esse que é hoje da Comissão de Arbitragem, como é? O de Londrina. O Afonso Visto de Oliveira. Nós tínhamos o Heraldo, quer dizer, era um árbitro, conforme o jogo você fazia escalar o juiz, porque tinha uns que eram... Mas Atletiba, decisão, 78, por exemplo, ferveu a cabeça para escalar árbitro. Você sabe que eu nem sei quem repitou? Não, foi o Braulio e o Palmeirinho. Não. Não teve? Não. O Evangelino não agitava muito? Não. Os dirigentes eram muito bons. Eu peguei com um dirigente. Os dele, né? É? Particulares, né? Então, sim. No clássico, cada um respeita o seu. Cada um respeita o outro. Nós pegamos aí os dirigentes. Era o Aníbal Cury, era o Evangelino, o dirigente do Londrina, o Jaci Scaff. O comendador Enzo, no Colorado. O Enzo e o Arzua também foi do meu tempo. Olha. Quer dizer, então era gente que você não precisava escrever nada. O Curitiba não queria ceder o estádio, não sei para quê. Evangelino, cede o estádio, por causa você vai ganhar lá os 5%. Não, porque... Faça isso, depois vai ter troco, quer dizer, depois um dia que você precisar, eu vou interceder para você. Então, a gente não precisa escrever nada, e todos foram muito honestos comigo. A Cambuca não tinha, né? Lembra, você não pegou o tempo da Cambuca na federação, que os clubes... Tinha. Era aqui na Sede Velha, enchia de gente. O presidente do Atlético pegou, né? Peguei. E daí teve um episódio muito bom no Atletiba, que não houve acordo por árbitro, né? A federação propôs o Calil Caranfilho. O Curitiba queria, supondo, né? Sim. Valdemar nada. Você escolhe um bandeirinha e eu escolho outro. Fica com o teu, eu fico com o meu. Bandeirinha. Você indica o teu, eu indico o meu. Agora, isso aí era imoral, mas funcionava, né? Funcionava porque era aberto. Era meio amador, né? Subia todo mundo da boca na hora do sorteio, dava palpite. Tanto que nós tínhamos que tirar a sede da federação daqui, porque não dava. Todo mundo entrava lá, abria a porta, discutia. Mas até os representantes dos times eram figuras ilustres. Eu, quando era repórter, ainda na 13 de maio, a federação... Antes. 13 de maio, é tempo do José Milani. E eu me recordo que os representantes iam para essa escolha. Era o representante do Rio Branco era o Vicente Elias, que depois foi deputado e prefeito. Representante do Curitiba, o Maurício Frutti, que foi prefeito de Curitiba e deputado federal. Representante do Ferroviário, o tal de Pérez Caixman, que era um grande diretor da prefeitura. Era procurador de Curitiba. Você veja o nível, estou citando alguns, né? Então, essas figuras eram um amadorismo e, ao mesmo tempo, tinha esse pouco de cinismo na coisa, em termos de arbitragem, mas o campeonato funcionava bem. Mas você veja, o Tribunal de Justiça Desportiva tinha... Até eu brincava, era a porta de entrada para ser corregedor, para ser desembargador. Então foi do Tribunal de Justiça o Ildefonso Marques,
o Otto, o Esponhos, o que está se aposentando agora, o Noronha, o Viel, que faleceu. Muito bom. O nível, o René Dotti fez parte. Quer dizer, então era um tribunal de peso. Nós tivemos uma vez uma discussão lá em Londrina e eu não deixava para o dia seguinte, eu não deixava, mexia, eu ia em cima. Meteram o pau lá no tribunal, não sei o que, eu peguei um avião e fui a Londrina participar do programa. E se vocês sabem quem são os componentes do tribunal? Não, eu sei, fulano tal. Não, eu vou dizer para vocês. Fulano tal é desembargador, fulano tal é desembargador. Professores da universidade. Acabou, né, o programa, né? Armando Queiroz. Tinha que fazer. Gente de gabarito. Tinha gente de... O Enéas Queiroz. Não, eu tinha um Queiroz, um advogado, muito bom. Pois é. Não era o Enéas. Não era o... Tinha o Ivan Xavier Viana, que era professor da universidade. O Rui Figuraça. O Rui era auditor, né? Auditor, né? Então é um tribunal de peso. A diretoria da federação, você perguntar que a diretoria falou, todo mundo sabia quem era, sabia a história dele, sabia tudo. Hoje mudou um pouco. E essas negociações com os jogadores hoje? As negociações com os jogadores. Antigamente os clubes eram donos do passe e escravizavam o jogador. Bem, mas é que naquele tempo não tinha empresário. Né? Esse é o grande mal. Não tinha empresário. Hoje você pega um guri de 12 anos, se o cara tem pinta de jogador, já assina lá um termo de compromisso e coisa e tal, depois ele é vendido para lá, para cá e o clube não ganha nada. É verdade. Mota, futebol, cartório, etc. Todo esse período que você dedicou do seu tempo digno na federação, você tinha remuneração como presidente da remuneração? Não, é que nem o presidente do clube curitibano, tinha despesa, eu era convidado para tudo quanto é casamento e tinha que dar presente, e presente do presidente do clube, quer dizer. Mas do bolso você tirou pelo Atlético, pela federação alguma vez ou não? Não. Como vereador Não, eu na federação não ganhava nada, verba de mas também... Não tem? Parece que tinha uma verba de O representação. também não tem? Não. Mas nem para comprar os paletãozinhos, não? Nada. Mas a minha pergunta é a seguinte, tirou do bolso, pelo menos, em alguns momentos, para a federação ou para o Atlético Paranaense? Acontece o seguinte, Como vereador, eu digo. não, a federação é um troço que você tinha, por exemplo, eu ia para o Rio de Janeiro, então é evidente que a CBF mandava passagem para a gente. A hospedagem no Rio de Janeiro, quem pagava era a CBF, quer dizer, a federação não. Mas, eventualmente, chega lá, tinha que oferecer um jantar. Você ia jantar com o pessoal no Rio, que o pessoal estranho, porque eles vão jantar 2 horas da manhã, que é um troço totalmente diferente da gente. E o Rio Então, é outro mundo, né? então chegava lá, você ia lá, pedia uma massa, não sei o quê, dava lá, não me lembro quanto é que dava. Mas em compensação eles tomavam 2 dúzias de vinho. Então eu não posso pôr na despesa da federação vinho, senão iam dizer que eu estava. Então, claro que a representação me saía cara, me convidava, às vezes o cara me convidava lá, o presidente não sei de quem que ia casar a filha. Eu não posso mandar o presidente da federação, como é que eu vou da federação? Eu tinha que mandar meu. E no Curitibano, todo o casamento eu era convidado, porque eu era presidente do clube. Então, não tinha maio, então era uma fusarca, viu, de comida. E você não pode pegar pegar verba de representação, senão você vira empregado do clube. É que nem síndico de prédio que ganha. Você vira empregado do condomínio. Agora, Mota, essa vida toda rica que você viveu até hoje, e viverá ainda por muitos anos, mas qual foi a avaliação que você faz nesse seu depoimento? As sensações que você teve no esporte, na sociedade, na sua profissão como tabelião, o que você tem a dizer nesse depoimento, assim como uma síntese de uma vida tão vigorosa como você teve? Bem, em todas as passagens que eu tive na vida pública, eu só fiz amigos. Certamente não deu para agradar a todos, deve ter gente que não gosta de mim, mas normalmente eu só fiz amizades. E graças a Deus, salvo no Atlético, foi para a 2ª divisão,
No resto tive tudo sucesso. No Curitibano nós fizemos uma série de obras que nem eu acredito como é que nós conseguimos fazer com uma mensalidade desse tamanho. Na federação, os campeonatos nossos transcorreram normalmente, construímos uma sede para a federação, deixamos a federação com dinheiro em caixa e com previsão de 2 ou 3 folhas com dinheiro para pagar. Então, deixamos a federação com bom nome. A federação tinha um crédito ilimitado. Os clubes precisavam de dinheiro. Imita o título que a federação avaliza. Todos os bancos, porque era cumprido. Agora, então eu só tive alegria, satisfação. O pessoal que me cumprimenta na rua hoje, eu nem me lembro de quem era, conforme. O cara, você está lembrado de mim? Eu não sei se é do CPOR, se é da... Quando o cara me chama de Gonzaga, eu sei que é da faculdade. Gonzaga, isso é da faculdade. Mas depois, pode ser da federação, pode ser Motinha Atlético. Depois a federação, isso a gente se perde. Eu no cartório, entendido com tanta gente, mas só fiz amigos e fui muito feliz em todas as vezes. Mota, a sua experiência de tantos anos, né? Quem é que você indica assim como a grande personalidade do futebol do Brasil? Nós passamos aí nesse período, ganhamos 5 títulos mundiais, ganhamos 3 Copas das Confederações. Qual é o grande homem, o grande parâmetro, né? A grande personalidade do futebol brasileiro? Bem, será eternamente o João Avelange. Pode vir outros que... Mas o Avelange tem 2 épocas, antes e depois do Avelange. Foi o iniciador, o precursor? Tudo. Projetou o Brasil, foi presidente da FIFA, sempre foi um sucesso. Eu admirava muito o Avelange. E aqui no Paraná? Bem, aqui do meu tempo, assim que eu posso citar o Melo Pacheco. O Melo Pacheco é um grande desportista, competente, honesto. O Eli Aquino foi um grande companheiro. Isso. Agora, atualmente, eu vejo futebol pela televisão. Quer dizer, então eu não acompanho muito os bastidores. Ok. Obrigado.